Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso segundo encontro da dimensão social. No primeiro encontro, nós falamos sobre cidadania. Agora, nós vamos falar sobre princípios e direitos constitucionais. Você vai me perguntar, por quê? Porque se a gente não conhece quais são os princípios, quais são os direitos que nós temos, como podemos exercer uma prática cidadã? Diante disso, o objetivo deste encontro é conhecer os princípios e direitos constitucionais brasileiros. Para que a gente possa conhecer ou conhecê-los, é necessário que a gente faça uma breve reflexão. Será que, se não tivéssemos direitos reconhecidos, haveria democracia? Então, a nossa introdução traz uma fala de Norberto Bobbio, que vai dizer o seguinte: sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia, e sem democracia não existem as condições mínimas para a solução pacífica de conflitos. Em outras palavras, a democracia é a sociedade dos cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais. Então veja, quando Bobbio traz essa questão inicial, ou quando ele coloca essa questão inicial, ele está dizendo o seguinte, que não há como pensar democracia sem a perspectiva da cidadania. Não há como pensar democracia sem a perspectiva do direito. E do direito não é enquanto disciplina, mas o direito enquanto ação, enquanto garantia, enquanto, vamos dizer assim, base fundamental dessa vivência do ser humano. Então, por isso que ele vai atribuir à palavra direito, né, a característica fundamental. E é fundamental por quê? Porque não dá para viver e nem se pensar distanciado disso. É necessário que seja assegurado esses direitos fundamentais para que a democracia se concretize, para que a democracia de fato seja reconhecida e vivida num contexto social. Por conta disso, então, a nossa Constituição, ou seja, a Carta Magna, ela vai trazer 5 princípios fundamentais. Um deles nós já abordamos no nosso primeiro encontro, que é cidadania. Então, para a Constituição, não é possível abrir mão dos seguintes princípios: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Olha, essa questão é bem séria, porque a gente pensa que por estarmos num contexto de um Brasil aberto, democrático, que tudo pode acontecer. E a Constituição diz não é bem assim. Para que o Estado seja pleno de direito, é preciso que sejam observados alguns princípios, ou melhor, 5 princípios. E esses princípios são garantidores da democracia, ou do Estado democrático de direito. Esses princípios, inclusive, asseguram o bem-estar da nação, e não apenas isso, o bem-estar cidadão, ou seja, o bem-estar da pessoa humana, porque eles dizem o seguinte: nem o Estado, nem nenhuma outra pessoa que vive no território brasileiro pode infligir o direito do outro. Antes, é preciso respeitá-lo. E por quê? Porque isso faz parte daquilo que ele chama sua base principiológica. Bom, essa questão dos princípios e dos direitos está muito bem presente naquilo que a doutrina
do direito chama geração ou dimensões do direito. E uma das dimensões que nós estudamos aqui, o que vamos estudar aqui, ou vamos refletir, ou vamos discutir, é a dimensão da liberdade. Essa dimensão da liberdade faz parte da primeira geração dos direitos. Então, veja, é um direito constitucional fundamental ter liberdade. Mas liberdade a quê? Liberdade para o agir. Uma liberdade também associada à questão da autonomia. Por isso que nós, brasileiros, temos liberdade à vida, nós temos a igualdade, nós temos a segurança, nós temos a propriedade, nós temos direito à privacidade. Essa liberdade está associada à liberdade de expressão, à liberdade de opinião, à liberdade de religião, à liberdade inclusive de se manter e querer ficar calado. É liberdade. E essa liberdade precisa ser assegurada. E ela o é, assim, constitucionalmente. E não tem como você infringir. Por quê? Porque o Brasil, ele também assinou uma declaração. E essa declaração está fundamentada os direitos do homem, que é a Declaração dos Direitos Humanos. Então, veja, além da nossa Constituição assegurar o direito e também a questão da igualdade, da fraternidade, que faz parte da outra geração de direitos, ela também assegura que sejam respeitados a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o Brasil, ele não pode infringir os direitos humanos. Isso é belíssimo. Por quê? Porque isso também é uma segurança para nós. Porque eu sei que o meu Estado, o Estado brasileiro, não vai poder mexer com a minha liberdade. Ele não pode fazer isso. O que ele tem que fazer é assegurar que essa minha liberdade seja respeitada. Não tem preço, né? Viver a liberdade. Bom, a segunda geração dos direitos é o da igualdade. Então, a gente viu que a primeira geração fala da liberdade e a segunda geração vai falar da igualdade. Essa geração de direitos da igualdade, elas fazem parte dos direitos sociais. Eles também estão regulados no artigo 5º da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Eles tratam, inclusive, do bem-estar do cidadão. Então, veja, quando a nossa sociedade brasileira ela assume a igualdade, ela está assumindo uma gama de direitos, como direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito à segurança. Então, veja, a primeira geração fala de direitos individuais da pessoa. A segunda geração já vai dizer de direitos coletivos, ou seja, para o bem comum, para viver e para conviver em sociedade. Quais são os direitos que devem ser assegurados? Por final, nós temos a terceira geração, que vai falar sobre a fraternidade. A fraternidade, ela traz essa ideia do quê? Dessa comunhão, dessa convivência fraterna, solidária, entre os cidadãos e entre os povos. Então, veja, são, na verdade, direitos que fazem parte desse espectro da democracia, que precisa ser assegurado e que precisa também ser valorizado. Bom, diante disso, eu vou apresentar para vocês 9 características associadas aos direitos. Primeiro, historicidade. Isso indica que todo direito ele é constituído historicamente. Ele, na verdade, reflete um momento social. Isso é bacana,
Por quê? Porque ao olhar o momento social ou a história social, pode ser que surja um novo direito. Ah, Gleides, então você está dizendo que os direitos, eles podem ser ampliados? Sim, eles podem ser ampliados. E por que isso? Porque eles não estão fechados em si mesmo, entendeu? Eles podem, inclusive, vamos dizer assim, ser observados a partir de um outro prisma. E o prisma o quê? O prisma da historicidade. Outra questão, os direitos, eles permanecem no tempo, então eles são imprescritíveis. Eles não se findam, mas eles continuam valendo. Então, não existe um prazo de validade como um produto, tá? Na verdade, eles são, vamos dizer assim, contínuos, ou seja, eles permanecem na história e também na vida desse ser humano. Outra questão, a gente não pode dizer que a gente não quer esse direito, porque a gente não pode renunciar. Olha só, se você tem direito à liberdade, você não pode dizer eu não quero a liberdade, eu não quero a igualdade, entendeu? Porque são direitos e, por conta disso, eles são irrenunciáveis. Eles são invioláveis, ou seja, não podem ser alvo de descumprimento, de desrespeito. Eles precisam sim ser observados. Eles são universais, porque tratam de um universo maior. Então não é apenas o universo do Paraná, ou do Rio, ou de Salvador, ou deixa eu ver aqui, de Cuiabá, do Amazonas. Não, eles são universais, são feitos para todos, inclusive até aqueles que não são brasileiros. E aí nós vamos ter que existe uma questão que é cara dentro desse processo, é que um direito, ele não é suplantado por outro direito, mas ele pode ser adicionado, inclusive para reivindicações, inclusive para fazer valer o direito da pessoa. Então eu posso juntar um direito de liberdade com um direito de segurança, com um direito de igualdade, entenderam? Por quê? Porque nós estamos falando de direitos que convergem entre si para que se atinja o bem comum. Então, a ideia é a perspectiva do bem comum. Por isso que eles são efetivos. Ele tem a sua efetividade como meio de garantia. E mesmo que isso seja de uma forma coercitiva, a ser exercida pelo poder público. Por quê? Porque ele precisa assegurar esse direito. E para assegurar, muitas vezes, ele vai ter que usar da sua coerção. Os direitos ainda são interdependentes e os direitos ainda se complementam, né? Isso significa o seguinte, que eles se movem conjuntamente e eles também estão associados, alinhados, agrupados, no sentido de trazer esse bem-estar social, esse bem comum e também fazer valer aquilo que é mais precioso para o ser humano: liberdade, igualdade, fraternidade. Finalizando então, eu vou dizer o seguinte, que toda prática cidadã, ela precisa dos direitos. E essa prática cidadã, ao precisar dos direitos, ela está dizendo o seguinte, que toda a sua ação envolve respeito, autoridade, responsabilidade e consciência de si e do meio, porque é a partir disso que nós exercemos a nossa cidadania e a nossa identidade. Eu espero que você tenha gostado e vejo você no nosso próximo encontro. Tchau!